Uma das frases de campanha diz exatamente assim: a alternativa à fome e à miséria existe, um governo democrático e patriótico. Já falou aqui também, usou esse termo patriótico. Tornou-se nacionalista com a crise? Não, pelo contrário. As pessoas que têm as ideias do PCTP-MRPP é que chamaram a atenção, desde o primeiro momento, em 1985, quando se desenhou a forma como se iria fazer a integração europeia, nós chamámos a atenção com uma frase que foi, na altura, criticadíssima, que era: não é Portugal que vai entrar na CEE, é a CEE que vai entrar em Portugal. E chamámos a atenção que o caminho estava a ser seguido e ia colocar o nosso país na situação em que está hoje. E qual foi esse caminho? Foi voltar-se para o povo português e dizer assim: agricultura, não se preocupem com isso, porque a agricultura é com a França. Portanto, os milhões que vieram da União Europeia não serviram para mecanizar e modernizar a nossa agricultura, mas para arrancar árvores, arrancar vinha, abandonar os campos. Pescas, não se preocupem com isso. Nós temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia, mas isso é com a Espanha. Os milhões que vieram da União Europeia não serviram para modernizar a nossa frota pesqueira, serviram para abater. Indústria, siderurgia, metalurgia, metalomecânica, construção e reparação naval, não se preocupem com isso, que é com a Alemanha. E os milhões que vieram serviram para abater essa capacidade produtiva. Com um plano estratégico que, por um lado, abandonou o mar, isto é um daqueles erros estratégicos sobre o qual há que fazer o balanço. Concorda com Cavaco Silva nesse aspecto? Não, Cavaco Silva concorda comigo, porque a Cavaco Silva estourou com tudo o que dizia respeito à atividade do país relativamente ao mar. E é preciso ter algum desplante, depois de ter sido nos governos em que Cavaco Silva foi primeiro-ministro, e que se destruiu a pesca, e que se destruiu a indústria de conservas, em que se abandonou completamente o mar, depois redescobrir o mar. Mas sob a capa de que a integração europeia significava nós voltarmos as costas ao mar e que era possível nós termos um país de terciário, com um terciário essencialmente de baixa qualificação, ou seja, os call centers. Portanto, um país que reserva aos seus jovens licenciados acabarem a dizer os números premiados da lotaria nos call centers da PT por 600 euros por mês, é um país que errou completamente, e os dirigentes políticos que estiveram à frente desses destinos são, naturalmente, devem ser apontados a dedo pelo povo português. Trata-se de dirigentes de traição nacional. E, portanto, essa vertente patriótica é do PCTP-MRPP desde sempre. O senhor é especialista em direito de trabalho. Ora, na Troika, ou neste memorando, se quiser chamar assim, neste memorando da Troika, uma das intenções é mexer no Código de Trabalho. Isso, dizem, é essencial flexibilizar o mercado de trabalho. O que é que o senhor acha disso? Olha, em primeiro lugar, deixe-me só comentar o seguinte. Diz bem quando diz este programa da Troika, porque isto mostra bem a fraude que se está a pretender montar em relação às eleições. Que, para estas eleições foram convocadas porque os partidos políticos representados no Parlamento não se entenderam quanto às medidas a adotar relativamente à déficit e à dívida. E, portanto, convocaram-se eleições supostamente para que o povo português escolhesse essas soluções. Ora, ainda não chegámos às eleições e essas soluções já foram impostas e pretende-se agora que o povo português escolha apenas o gato branco ou o gato preto que estiver em melhores condições para aplicar aquelas medidas que são as medidas que lhe vão ao bolso, que vão diminuir os salários, que vão cortar nas pensões, que vão criar, de facto, uma situação de fome, de miséria e desemprego como nunca se viu em Portugal. Nós vamos voltar nestes 3 anos atrás dos tempos de Salazar. Mas é ou não necessário mexer no nosso Código de Trabalho? Não, não é de todo necessário mexer no nosso Código de Trabalho, mas não deixa de ser significativo as medidas que lá vão e que estão a ser ocultadas. Esse é um outro aspecto muito interessante desta atualidade política. Nós assistimos a estes folclores todos que eu fui ouvindo aqui, enfim, comodamente sentado, da campanha, mas ninguém fala sobre as reais consequências. E as reais consequências que decorrem dessas medidas que se pretendem impor correspondem a uma lógica que é exatamente a lógica responsável pelo atraso do país, que é a aposta no velho modelo taylorista da utilização intensiva de trabalho pouco qualificado e baratinho. Isto é, a ideia de que a economia portuguesa será competitiva se nós formos, como diria o ex-ministro Manuel Pinho, uma espécie dos malaios da Europa. Isto é, trabalharmos aqui baratinho, com produtos de alta incorporação de trabalho e baixa incorporação tecnológica. Esse é o modelo que fez o sucesso dos nossos setores tradicionais nos anos 60. É um modelo que está completamente esgotado hoje. E nós, o que deveríamos era estar a apostar na incorporação tecnológica, na qualificação do trabalho, na capacidade de inovação, era nesses fatores, porque esses é que são os fatores de competitividade do século XXI. Já temos muito pouco tempo, temos cerca de 45 segundos. Faço-lhe uma última pergunta. O PCTP MRPP teve cerca de 50 mil votos em 2009. 53 mil. Portanto, ficou à bica, digamos assim, de ser eleito.
Espera ser eleito desta vez? Espero, embora não possa deixar de denunciar que se está, de facto, perante uma campanha que foi organizada de forma a que nenhum dos partidos do poder, designadamente, mas muito em particular o PS e o PSD, possa alguma vez, em algum debate, ou seja onde for, ser confrontado com quem pensa diferente. E isto mostra bem como, também por esta via, aquilo que se está a pretender é uma fraude completa, é que o povo português veja apenas como alternativas possíveis o PS e o PSD. E, como disse há pouco, há de facto uma alternativa. Essa alternativa é o tal Programa de Desenvolvimento da Economia Nacional, enfim, que não temos tempo para entrar nele, mas eu não queria deixar de salientar que nós temos uma riqueza de partida absolutamente excepcional, que é a nossa localização. E com uma rede de portos atlânticos devidamente apetrechada e uma rede de transporte ferroviário, que tem nada a ver com a palhaçada do TGV para passageiros só para Madrid, que permitisse fazer de Portugal a porta de entrada e de saída do essencial do tráfico de mercadorias, não apenas da África, como da América, como agora também do Oriente, visto que os chineses já descobriram que com as obras no Canal do Panamá passarão a poder passar pelo Canal do Panamá os grandes porta-contentores e afinal Cristóvão Colombo tinha razão. De facto, a rota de Oriente fazia-se exatamente por aqui. Garcia Pereira, obrigado por ter estado neste Jornal da Uma.